Naquela manhã, Miguel tinha certeza absoluta de que sua vida havia acabado. Não era uma sensação vaga, nem um drama exagerado. Era um peso real, esmagador, como se tudo o que tinha sido construído até aquele momento tivesse sido arrancado de uma vez só. Era o tipo de dia que muda uma pessoa para sempre. O tipo de dia que você amaldiçoa em silêncio e pergunta com raiva e medo: por que comigo? Miguel tinha 42 anos e uma vida que, até o dia anterior, parecia sólida. Trabalhava há mais de 15 anos em uma grande transportadora. Tinha uma casa simples, mas confortável. E uma esposa que o acompanhara desde os tempos mais difíceis. Tudo era previsível, organizado, estável. Não havia luxos, mas havia paz. Era o tipo de vida que não chama a atenção, mas que dá segurança. Até aquele telefonema. O senhor foi desligado da empresa. A partir de hoje, seus serviços não serão mais necessários. A voz do outro lado da linha era fria, treinada para não sentir pena. Miguel mal conseguiu responder. Apenas segurou o telefone por alguns segundos depois que a ligação caiu, sentindo o estômago revirar e o chão desaparecer debaixo dos pés. 15 anos. 15 anos entregues sem aviso, sem explicação real, sem chance de defesa. Ele ficou sentado à mesa da cozinha, olhando para as próprias mãos como se fossem de outra pessoa. A xícara de café esfriava ao lado, intocada. A casa estava em silêncio, mas por dentro ele sentia um barulho ensurdecedor, como se algo gritasse sem parar: você fracassou. Quando sua esposa Helena chegou do trabalho, encontrou Miguel no mesmo lugar, imóvel, com os olhos vazios. Bastou um olhar para entender que algo estava muito errado. O que aconteceu? Perguntou preocupada. Miguel respirou fundo, mas não conseguiu evitar que a voz falhasse. Fui mandado embora. Helena ficou muda por alguns segundos. Sentou-se à frente dele, segurando as mãos dele com força. Vai dar certo, meu amor. A gente vai dar um jeito. Miguel tentou acreditar, mas por dentro só via escuridão. Naquela noite, quase não dormiu. Virava na cama, repetindo a cena, as palavras do chefe, o tom sem emoção. Pensava nas contas, na hipoteca, no futuro que parecia ter sido arrancado sem aviso. O medo não o deixava respirar. E no meio da madrugada, fez algo que nunca fazia. Pediu a Deus, mas não foi uma oração bonita. Foi um desabafo cru, feio, quase raivoso. Por que tiraste isso de mim? O que eu fiz de errado? Os dias seguintes foram ainda piores. As respostas não vinham. As contas continuavam chegando. As economias diminuíam. Miguel se sentia pequeno, inútil, um peso. E o pior não era apenas o dinheiro, mas a sensação de que havia perdido seu valor como homem, como provedor, como pilar da casa. Em poucas semanas, tentou mais de 20 vagas. Ninguém chamava. Quando chamavam, diziam que ele estava velho demais para aquele tipo de trabalho. Cada não que recebia era como uma facada nova. Em uma tarde chuvosa, depois de mais uma entrevista fracassada, Miguel estacionou o carro e ficou olhando para o nada, sentindo a garganta apertar. Eu não aguento mais, murmurou com a testa apoiada no volante. Naquele mesmo dia, outro golpe veio. A empresa ligou novamente. Mas dessa vez, não foi sobre uma possível recolocação. Foi para informar que ele havia sido indicado em uma investigação interna relacionada a um esquema de desvio de cargas. Seu nome aparecia em relatórios, documentos, assinaturas. Miguel sentiu o mundo desabar. Isso é impossível. Eu nunca fiz nada errado. Do outro lado, apenas burocracia. Se o senhor não comparecer para esclarecimentos, seu nome será formalmente envolvido no processo. Aquela noite foi a mais longa de sua vida. Ele andava pela sala sem direção, enquanto Helena tentava acalmá-lo, mas também estava assustada. O medo agora não era só financeiro. Era reputacional, judicial, existencial. Miguel sentia que estava sendo esmagado por algo maior que ele. A tragédia que ele mais amaldiçoava não era apenas perder o emprego. Era sentir que estavam tentando roubar sua dignidade. Naquela madrugada, novamente,
Miguel falou com Deus, mas dessa vez era diferente. Não havia raiva, só desespero. Se isso é castigo, me mostra onde errei. Se é prova, me dá forças. Mas não me deixa cair sozinho. 2 semanas depois, chamou um advogado simples do bairro, alguém recomendado por um amigo. Um homem sério, de poucas palavras, mas olhar atento. Folheou os documentos, escutou tudo e disse algo que Miguel jamais esqueceria. Você não é o verdadeiro alvo aqui. Alguém dentro da empresa está usando seu nome como escudo. Miguel sentiu um arrepio. O advogado começou a investigar por conta própria, pedir cópias, solicitar imagens, cruzar dados. E quanto mais pesquisava, mais uma coisa ficava clara. Havia algo grande, muito maior do que Miguel imaginava. Não era apenas um pequeno esquema. Era uma rede organizada de fraude. E quem parecia estar no centro disso não eram funcionários de base como Miguel, mas diretores. Dias depois, Lucien de Ciro, advogado, ligou em tom grave. Miguel, você ia assumir um novo setor este mês, não ia? Sim. Se tivesse assumido, provavelmente estariam te usando como o responsável legal por tudo. Miguel fechou os olhos. Ele lembrou que a promoção tinha sido prometida meses atrás. Ser chefe de setor, assinar novos contratos, gerenciar cargas maiores. Era isso. Era ali que ele cairia. Se não tivesse sido demitido, se tivesse aceitado a promoção, seu nome estaria agora não apenas em relatórios, mas em manchetes. E naquele instante, algo começou a se encaixar em sua mente. A demissão, o silêncio, as portas fechadas, o abandono. Nada daquilo era acaso. Se ele ainda estivesse lá, seria o bode expiatório perfeito. Nas semanas seguintes, a operação policial começou. Diretores conhecidos foram presos. Matérias saíram nos jornais. A empresa foi investigada publicamente. Pessoas sumiram. Fortunas congeladas. E Miguel estava fora. Seu nome, que quase foi envolvido, foi limpo. O advogado venceu. O processo contra ele caiu. Aquela tragédia que ele amaldiçoou havia sido sua saída de emergência. Mas ainda faltava uma virada. Miguel pensou que depois da investigação, talvez conseguisse um emprego. Mas algo inesperado aconteceu. O advogado, aquele homem simples, o chamou para uma conversa. Miguel, durante tudo isso, eu observei sua postura, sua honestidade, sua calma mesmo em meio ao caos, e eu estou abrindo um novo escritório. Preciso de alguém de confiança para gerenciar meus contratos e área administrativa. Penso em você. Miguel não acreditou no que estava ouvindo. Eu não tenho experiência com escritório, mas tem caráter. E isso hoje em dia é raríssimo. Ele saiu dessa sala atordoado. Em poucas semanas estava trabalhando novamente. Mas agora em um ambiente saudável, sem pressão injusta, sem corrupção, sem medo. Sua saúde melhorou, seu semblante mudou. Ele voltou a sorrir. Helena, uma noite, disse algo que o fez chorar. Eu tenho o homem que eu amo de volta. Antes você trabalhava, mas estava preso. Miguel entendeu tudo. Aquela empresa estava o matando por dentro. O estresse, as irregularidades, o silêncio, a pressão. Ele só não via. A tragédia o arrancou de um lugar que o destruiria aos poucos. Foi preciso perder tudo para ser salvo de algo pior. Um dia, sentado na varanda, Miguel olhou para o céu avermelhado do fim da tarde e murmurou: Eu pensei que aquele dia fosse o fim, mas era a tua mão me puxando para fora. A maior proteção. Às vezes, chega disfarçada, de perda. Às vezes vem com lágrimas. Às vezes vem derrubando tudo, mas sempre vem. Antes que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, quero que escreva nos comentários: nem toda tragédia é derrota. Isso vai mostrar que essa história também falou com você. E se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Porque ainda virão histórias que vão abrir seus olhos para o que você nunca imaginou. Obrigado por estar aqui. E nunca se esqueça, às vezes, o que chamamos de tragédia
É Deus dizendo: por aqui não.